Olá, sétimo ano! Vamos para mais uma videoaula, ainda sobre triângulos. E nós vamos falar hoje sobre a rigidez dos triângulos. Eu já havia comentado isso com vocês na primeira aula que eu falei sobre triângulos, a importância dele, que ele é considerado uma figura rígida, né? O que é rigidez? Eu vou pegar aqui, vou tentar mostrar para vocês o que acontece. Um triângulo, ele é formado por três lados, certo? A gente diz que ele é rígido porque os ângulos que nós temos internos aqui formados, eles não se desmancham, vamos usar essa palavra. Por quê? Se eu bater esse triângulo, eu vou erguer ele agora e vou bater. Se eu bater ele aqui, ó, ele não desmancha, continua o triângulo. Se eu bater essa ponta aqui, ó, se eu bater, ele continuou o triângulo. Essa outra parte, como é o meu método de carpinteiro, eu vou ter que bater com a mão segurando, tá? Aqui, ó, ele também não desmancha, o triângulo permaneceu. O triângulo, ele é considerado uma figura rígida, diferente das outras figuras geométricas. Eu vou colocar agora um quadrilátero aqui, para mostrar para vocês o que acontece, tá? Um quadrilátero, você sabe que ele tem 4 lados, certo? Então, aqui um quadrilátero. O quadrilátero tem 4 lados. O quadrilátero, ele não é considerado uma figura rígida. Por que que ele não é considerado uma figura rígida? Porque se eu bater ele aqui, ó, ele continua, beleza. Mas se eu bater aqui nos ângulos dele, aqui, ó o que acontece. Tô batendo. Ó o que aconteceu com o quadrilátero. Vocês perceberam que mudou o ângulo dele? Ele virou um losango, né? Então, ele não tem, ó. Quanto mais eu bater, ó, ele vai se desmanchando. Então, é diferente do triângulo. Ele não tem rigidez. Então, a única figura geométrica que apresenta rigidez é o triângulo. Por isso que muitas vezes vocês veem, por exemplo, um portão formato, digamos que retangular ou quadrado mesmo, e vocês veem aqui, ó, uma viga no meio, certo? Desconsidera essa parte aqui que está sobrando, vocês veem aqui uma viga. Por quê? Porque daí forma 2 triângulos, aí dá sustentação ao quadrado ou ao retângulo e ele não se desmancha, certo? Então isso é a rigidez do triângulo e é muito utilizado na construção civil, na construção de móveis, de casas, de várias coisas se utiliza o triângulo. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre a rigidez geométrica, tá? Então aqui, ó, o triângulo apresenta uma rigidez, conforme eu falei, que as outras figuras geométricas não têm. Ao fixar as medidas dos lados, as medidas dos ângulos se tornam fixas. Então, observa aqui, ó, triângulos de lados fixos. Logo, os ângulos são fixos. Aqui, ó, fixa os ângulos dele. Essa propriedade é muito usada, conforme eu falei, na construção civil. Por exemplo, um marceneiro pode usar essa rigidez do triângulo para fixar um ângulo de 90 graus numa porta. Aqui, ó, seria uma porta, né, sem a cobertura dela, ou uma prateleira, alguma coisa assim, e ele usa o ângulo de 90 graus para fixar essa figura que era retangular, certo? Bom, isso é uma das utilidades do triângulo, mas não só na construção civil, na medicina também é utilizado. Observem aqui, isso aqui é um esqueleto, onde aqui no fêmur vai ser feita uma prótese. E essa prótese, ela é feita de um material sintético, certo? E para construir essa prótese, eles utilizam o estudo do triângulo. Observem aqui. Triângulo estudado na construção. Então, esse triângulo, essa prótese, foi utilizado um triângulo para estudar ela, para ver qual é o ângulo que precisava para ser colocado aqui nessa prótese femoral, certo? Então, também na medicina, ela é utilizada para substituir partes ou complementar próteses, certo? Então, é um dos exemplos, mais um dos exemplos de utilização do triângulo. Agora, nós vamos, conforme eu falei em aula para vocês, nós vamos estudar a classificação dos triângulos. Isso aqui, vocês já estudaram ano passado, tá? Nós já fizemos esse resumo, eu vou retomar com vocês.
A classificação dos triângulos, eles se classificam, ou seja, os nomes que os triângulos recebem, tem duas formas. Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, quando tem três lados iguais, ó, a marcação é a mesma. Quando tem três lados iguais, lembram? Triângulo equilátero. Equi quer dizer igual, látero, lado. Então, equi é equivaler, vale a mesma coisa. Então, triângulo equilátero, três lados iguais. Triângulo que tem dois lados iguais, ó. Tem duas marcas iguais e aqui uma diferente. Então, esses dois lados são iguais. Quando tem dois lados iguais, chama triângulo isósceles. Olhem, preste atenção na escrita da palavra. Isósceles, ok? Dois lados iguais. E temos também o triângulo de três lados diferentes. Então, nenhum dos lados são iguais. Como que é chamado? Triângulo escaleno. Lembraram disso? Nós já tínhamos estudado ano passado e essa semana que passou eu também retomei com vocês rapidamente o que eram os triângulos. Então, quanto aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Uma outra coisa importante, se ele tem três lados iguais, automaticamente ele tem três ângulos internos iguais. Se ele tem dois lados iguais, automaticamente ele tem dois ângulos internos iguais. Se ele tem três lados diferentes, automaticamente ele tem três ângulos internos diferentes, certo? Agora vamos recordar a classificação quanto às medidas dos ângulos. Como que eu chamo considerando os ângulos internos do triângulo? Quando eu tenho um triângulo com três ângulos agudos. No caso, eu coloquei 60 graus para ele. Se aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60, conforme eu falei antes, tem três ângulos iguais. Significa que ele também tem três lados iguais, ou seja, ele é quanto aos lados equilátero e quanto aos ângulos, por possuir ângulos menores que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo quando ele é menor de 90 graus. E o triângulo, ele é chamado de acutângulo, tá, gente? Não é agu, é acutângulo. Então, triângulo acutângulo, quando tem três ângulos agudos. Lembrando que ângulos agudos são menores que 90 graus. Recordam disso, né? Agora, quando em um triângulo eu tenho um ângulo reto, ou seja, 90 graus, eu chamo de triângulo retângulo. Rete por causa do ângulo reto. Então, quando a gente faz a leitura, o retângulo, fica escrito retângulo. Mas ele é um triângulo ou ele é um retângulo? Ele é um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo retângulo, quando tem um ângulo reto. Lembrando que ângulo reto é igual a 90 graus, certo? Agora, o terceiro nome quanto aos ângulos. Quando ele tem um ângulo obtuso. Vocês lembram o que é um ângulo obtuso? Obtuso é quando ele é maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Quando ele é maior que 90 graus, eu digo que ele é um ângulo obtuso. E o nome do triângulo é triângulo obtusângulo. Todos os nomes quanto aos ângulos terminam com a palavra ângulo. Então você não pode se confundir. Quando eu quero saber o nome quanto aos ângulos, tem que terminar com a palavra ângulo. Então será acutângulo, quando tiver três ângulos agudos, retângulo, quando tiver um ângulo reto, e obtusângulo, quando tiver um ângulo maior que 90 graus. Ou seja, um ângulo obtuso. Certo? E não esquece, três lados iguais, três ângulos iguais. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Três lados diferentes, três ângulos diferentes. Nós vamos ver agora algumas especificações dos triângulos. Eu falei antes do triângulo isósceles e do triângulo equilátero. Olhem só, todo triângulo equilátero, ou seja, três lados iguais, é isósceles, que é dois lados iguais.
Gente, se ele é equilátero, como é que ele é isósceles? Simples. Se ele tem 3 lados iguais, obviamente 2 deles já são iguais e o terceiro também. Então eu digo que todo triângulo equilátero é isósceles. Mas e o contrário é certo? O contrário não é certo. Porque 2 lados iguais não são 3 lados iguais. Então eu posso dizer que todo triângulo equilátero é isósceles, mas que não é, o triângulo isósceles não é equilátero, certo? Agora, o nome aqui, vértice, certo? O vértice está aqui e a base está aqui. Esse é o ângulo do vértice no triângulo isósceles, certo? Esse que eu coloquei aqui, este lado e este são iguais, ok? Então, triângulo isósceles, a base é o lado que sustenta ele, ou seja, o lado que é diferente. E aqui é o ângulo do vértice. Nós dizemos num triângulo isósceles, que seria o caso desse, que perninhas iguais, pezinhos iguais. O que significa perninhas iguais? As pernas são essas, as mais compridas. E os pezinhos são os ângulos. Olha aqui, ó, forma um pezinho. Então eu digo que num triângulo isósceles, eu tenho aqui lado e aqui lado. Eles são iguais. Então significa que os ângulos da base são iguais. Então, num triângulo isósceles, tá, gente? Perninhas iguais, pezinhos iguais. Ou seja, lados iguais, ângulos da base iguais, ok? É isso. Importante para a gente poder fazer as atividades que vêm a seguir. Num triângulo retângulo, nós temos nomes especiais para os seus lados. Quem são? Quando que um triângulo é retângulo? Quando ele tem um ângulo de 90 graus, ok? Ângulo de 90. Eu digo que os dois lados que estão formando o ângulo de 90 são os catetos, ó. Este lado e esse é cateto, cateto. E o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, está à frente, ou seja, o lado oposto, ele é hipotenusa. Então, sempre à frente a hipotenusa. E os outros dois, catetos. Isso vocês vão usar muito no 8º e 9º ano, quando vocês estudarem Teorema de Pitágoras, tá? Catetos e hipotenusa. Vocês vão aprender mais tarde em geometria. É importante saber que só recebe esse nome especial quando o triângulo é retângulo. Catetos, os lados, e hipotenusa, esse lado que está à frente do ângulo de 90 graus. Tá? Isso é apenas alguns comentários que serão necessários mais tarde. Vamos ver alguns exemplos. Classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, classificar é dar nome, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aqui eu não tenho medida dos lados. Eu tenho 70 graus, 60 graus e 50 graus. Então, como é que eu vou dizer os lados? Vocês lembram que eu falei lá atrás? Que se ele tem 3 ângulos diferentes, ele tem 3 lados diferentes. Então, aqui, ó, 3 ângulos diferentes. Consequentemente, 3 lados diferentes. E como que se chama um triângulo que tem 3 lados diferentes? Triângulo escaleno. Quanto aos lados, escaleno. E quanto aos ângulos? Lembra que tem que terminar com a palavra ângulo? Então aqui, 70 graus, 60 graus e 50 graus. Todos os 3 ângulos são agudos. Nenhum ultrapassa 90. Então, eu digo que ele é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque ele tem 3 ângulos agudos. Certo? Vamos ver esse aqui. Esse aqui também não tem medidas de lados. Pelo próprio desenho, a gente pode perceber que os lados são diferentes. Mas e se eu não percebesse muito? Eu posso saber se aqui é 40, aqui é 120 e aqui é 20. São 3 ângulos
diferentes. Portanto, 3 lados diferentes. Então, quanto aos lados, escaleno. E quanto aos ângulos? O que grita para nós aqui é o ângulo de 120 graus. Ó, 120 graus é um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Então, ângulos obtusos, o triângulo que tem um ângulo obtuso, chama obtusângulo. A letra C. Nós também não temos medidas de lados, mas essa marca nós conhecemos. Isso aqui representa 90 graus. Então, eu tenho aqui também 3 ângulos diferentes. 3 ângulos diferentes, portanto, 3 lados diferentes. Então, o que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que se ele tem 3 lados diferentes, ele é escaleno. Mas todos vão ser escaleno? Não, esses 3 são. Vamos lá. E quanto aos ângulos? Quanto aos ângulos, aqui eu tenho um ângulo de 90. Se eu tenho um ângulo de 90, eu tenho um ângulo reto. Então, ele é um triângulo retângulo. Ou seja, ele é um triângulo retângulo. Certo? Muito bem. Vamos agora à letra D. A letra D, gente, eu não tenho ângulo e não tenho medida, mas eu tenho marcações. Essas marquinhas, as que são iguais, representam que eles são iguais. Muito bem. Se os 3 lados são iguais, então eu tenho 3 lados iguais. Então, quanto aos lados, eu digo que ele é equilátero. Equilátero. 3 lados iguais. E quanto aos ângulos agora? Como que eu vou saber? Em primeiro lugar, se os 3 lados são iguais, nós sabemos que os 3 ângulos são iguais. E 3 ângulos iguais? Como assim? Então, quanto vale cada um? Nós sabemos que a somatória dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, 180 graus dividido por 3 é igual a 60 graus. Significa que ele tem 60 graus. E todo triângulo equilátero terá sempre ângulos de 60 graus. Isso é importante também vocês gravarem. Então, se ele tem ângulos de 60, ele tem ângulos agudos, porque são menores que 90. Então, eu digo que esse aqui é um triângulo acutângulo quanto aos ângulos acutângulo. E o último? O último, nós temos marcações, 3 aqui, 3 aqui, 2 aqui. Ou seja, nós temos 2 lados iguais. 2 lados iguais. Consequentemente, 2 ângulos iguais. Vamos ver então. Quanto aos lados, se tem 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. Certo? E quanto aos ângulos? E agora? Como que eu vou saber? Gente, olha o desenho. O desenho está mostrando que este ângulo aqui, ó, ele é maior que 90 graus. Ele passa. Porque se fosse 90, ele seria reto aqui, ó. Seria assim. Formaria um L perfeito. Ele ultrapassa. Então, com certeza, é um ângulo obtuso. Se isso aqui é um ângulo obtuso, mesmo que eu não saiba a medida, eu sei que ele é obtuso, eu vou dizer que isso aqui é um triângulo, quanto aos ângulos, obtusângulo. Certo? Então, aqui nós conseguimos identificar e dar nomes aos triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Ok? Esse é um exercício. Vamos ver agora a aplicação em cálculos. Então, aqui eu tenho 2 exemplos para a gente fazer. Calcular o valor de x, y e z nos casos a seguir. Use medidas em centímetros para os lados. Então, aqui já tem 70 centímetros, aqui tem 20 centímetros, 20 centímetros. Vamos começar com a primeira. A primeira, eu tenho que calcular o y e tenho que calcular o x. Eu não tenho z nesse caso, mas eu tenho y e x. A primeira coisa, eu tenho aqui 60, 60 e 60. Eu tenho aqui marcas iguais. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, isso aqui é um triângulo equilátero. Por que equilátero? Porque os ângulos gritam isso para mim porque são iguais. E outra, as marcações gritam para mim que ele tem 3 lados iguais. E onde estão as letras para calcular? Estão nos lados, não estão nos ângulos. Então, eu tenho que pensar em lado.
O que que eu sei? Eu sei que aqui é 3y esse lado, eu sei que esse lado é 2x mais 10 e sei que esse lado é 70. Opa, se os lados são iguais, se aqui é 70, então isso aqui também tem que ser 70. E isso aqui também tem que ser 70. Por quê? Porque são lados iguais. Então o que eu vou fazer? Então eu vou pegar 3y tem que ser 70, certo? Y é igual a 70 dividido por 3. Só que 70 dividido por 3 não é um cálculo exato. Vamos colocar aproximadamente. 70 dividido por 3, em vez de trabalhar com fração aqui, porque eu quero centímetros, fica estranho, né? Então, 70 dividido por 3 vai dar aproximadamente 23,3 dízima de centímetros. É lógico que eu vou usar apenas o 23,3, né, gente? Não 23,3, 23,3, mas aproximadamente. Então, eu já tenho o valor de y. Beleza. Conheço y. Se eu quiser saber quanto vale este lado, 3, eu vou usar a fração, que é 70. Nós só sabemos que é 70 centímetros. Por quê? Porque tem que ser igual a esse. Esse aqui também tem que ser 70 centímetros. Então, o que eu faço? 2x mais 10. 2x mais 10 tem que ser 70. 2x é igual a 70 menos 10. 2x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 2. E x é igual a 30, o quê? Centímetros. E não graus, hein? Estou trabalhando com lado, então é centímetros. Então, o que eu tinha para encontrar aqui era o y, o x. X, y e z. Então, beleza. Mas será que isso está certo? Vamos ver. O x não é 30? Quanto é 2 vezes 30? 60. Mais 10? 70. Mas, professora, como é que aqui 3y vai dar 70 se aqui deu 70 sobre 3? Presta atenção. 3y, certo? 3 vezes, eu vou pegar a fração, porque nunca se trabalha com dízima, tá, gente? Sempre a fração é melhor. 70 terços. Lembram daquela propriedade da multiplicação, que a gente pode simplificar 3 com 3? Então, isso aqui vai ficar 70. Estão vendo como fecha? Fecha. Beleza. Vamos agora ao segundo exemplo. Então, esse aqui, x, y, e o z está nesse aqui, ó, z. Então, aqui eu tenho que calcular o z e tenho que calcular o x. E eu vou querer saber, logicamente, as medidas. Aqui eu tenho que é 20 centímetros e aqui eu tenho que é 20 centímetros também. E eu não sei esse lado. Mas se eu sei que aqui é 20, que aqui é 20, eu posso afirmar com toda certeza que isso aqui é um triângulo isósceles. Isósceles. E vocês lembram que eu falei lá atrás que o triângulo isósceles, perninhas iguais, pezinhos iguais? Então é isso que nós vamos usar agora. O triângulo isósceles tem lados iguais e dois ângulos da base iguais. Então tá feito. O que nós vamos fazer? Se a base tem dois ângulos iguais, porque perninhas iguais, pezinhos iguais, os pezinhos são os ângulos e as perninhas são os lados. Então, se aqui é 50, eu posso afirmar que este outro ângulo, que é da base, isso aqui é a minha base, também é 50 graus. E aí fica fácil, né, gente? Então, eu vou dizer que x mais 40 graus, que é o ângulo, é igual a 50 graus. X é igual a 50 graus menos 40 graus. X é igual a 10 graus. Então, eu determino que x vale 10. Será que isso é verdade? 10 mais 40, 50. Fechou. Ok? Agora, falta calcular o z. E agora? Como que eu calculo o z? Simples, a gente pega aquela regra que diz que a soma dos ângulos internos dos triângulos são 180 graus. Então, você vai pegar 50 mais 50, que me dá quanto? 100. Quanto falta para formar 180? Você coloca aqui. 100, 180 menos 100, 80. Então, aqui é 80 graus. Mas vamos fazer para provar. Z mais 50 graus
mais 50 graus tem que dar 180. Z mais 100 graus é igual a 180. Z é igual a 180 menos 100. E Z é igual a 80. Então, a representação matemática do cálculo e aqui que nós tínhamos feito mentalmente. Será que está certo? Com toda certeza, porque 80 mais 100 dá 180, fechou o triângulo todo. Certo, gente? Então, isso são algumas aplicações do que nós estudamos hoje sobre lados e ângulos de um triângulo, ok? A classificação é importante, saber que o equilátero tem 3 lados iguais, consequentemente 3 ângulos iguais, e todos os ângulos do equilátero são 60 graus. Isósceles tem 2 lados iguais, portanto 2 ângulos iguais. E o isósceles é perninhas iguais, pezinhos iguais. Ou seja, os ângulos da base são iguais quando os 2 lados forem iguais, ok? Gente, essa é a nossa matéria de hoje. Bons estudos e até a próxima videoaula.